Você já se sentiu como um ponto de interrogação ambulante em um mundo de exclamações? Já se perguntou por que, enquanto muitos buscam a multidão, você encontra refúgio na quietude e ao mesmo tempo se pergunta se há algo errado nisso? Se sim, este vídeo é para você. Mas vou ser honesto desde o início sobre o que ele é e o que não é. Ele não é uma lista de razões para se sentir superior por gostar de ficar sozinho. Ele não vai te dizer que preferir o silêncio é sinal de inteligência especial, porque essa afirmação, embora popular na internet, não tem o suporte científico que parece ter. O que este vídeo vai fazer é olhar para o que a psicologia realmente diz sobre por que algumas mentes precisam mais de silêncio, processam o mundo de forma mais intensa e encontram na solidão um espaço de restauração, não de fuga. E vai fazer uma distinção que a maioria dos conteúdos sobre esse tema ignora completamente. A diferença entre solidão que alimenta e isolamento que aprisiona. Uma observação antes de começar. Se o seu desejo de solidão vem acompanhado de sofrimento intenso, dificuldade de funcionar ou sensação de que você não consegue se conectar mesmo quando quer, isso merece a atenção de um profissional de saúde mental, não uma playlist de autoconhecimento. Existe uma diferença neurológica real entre pessoas que se restauram na solidão e as que se energizam no contato social. A psicóloga Elaine Aron, em décadas de pesquisa, identificou que cerca de 15 a 20% da população possui o que ela chamou de alta sensibilidade, um sistema nervoso que processa estímulos de forma mais profunda antes de agir. Não é timidez, não é ansiedade, não é introversão no sentido popular. É uma diferença na forma como o cérebro filtra, integra e processa o que entra. Para uma pessoa com esse perfil, uma conversa em grupo não é apenas uma troca de palavras. É um processamento simultâneo de linguagem verbal, tom de voz, linguagem corporal, dinâmicas de poder, subentendidos emocionais e implicações futuras. Tudo ao mesmo tempo. Isso não é defeito. É um sistema que capta mais informação por unidade de tempo, mas também consome mais energia por unidade de tempo. A neurocientista Jadzia Jagielovich, em pesquisa de 2011 usando neuroimagem, mostrou que pessoas com alta sensibilidade apresentam maior ativação em regiões do cérebro associadas à atenção e profundidade de processamento ao observar imagens, mesmo imagens simples. O cérebro literalmente faz mais com o mesmo estímulo. A solidão, para esse perfil, não é preferência estética, é recuperação neurológica. É o sistema nervoso voltando ao estado de base, depois de processar uma quantidade de informação acima da média. Precisar de tempo de recuperação após interações intensas é saudável e tem base neurológica. Evitar sistematicamente qualquer interação por antecipação de sobrecarga pode ser ansiedade social, e esses dois casos pedem respostas diferentes. Imagine Rafael, um designer de 31 anos. Ele tem o hábito de caminhar sozinho por 1 hora todo fim de tarde, sem fone, sem podcast, sem destino específico. Os colegas acham estranho. A namorada já perguntou se estava tudo bem. Mas Rafael sabe que é nessas caminhadas que os problemas que ele ficou horas encarando na tela de repente fazem sentido. É como se a solução aparecesse quando ele parou de procurar. Isso tem uma explicação neurocientífica precisa. Em 2001, o neurocientista Marcus Reichel identificou a Default Mode Network, a rede cerebral de modo padrão, que se torna ativa justamente quando não estamos focados em uma tarefa externa. Durante anos, essa rede foi chamada de rede do ócio e considerada irrelevante. Pesquisas posteriores mostraram o oposto. Ela é responsável por consolidação de memória, geração de insights, criatividade, construção de narrativas sobre si mesmo e sobre os outros, e processamento emocional de experiências passadas. Em outras palavras, a mente em repouso não está vazia, está trabalhando em outro modo. Um modo que o foco constante e a estimulação social contínua interrompem. Para pessoas cuja vida interior é rica e cujo trabalho exige síntese criativa, esse tempo de aparente não fazer nada é produtivo de uma forma que não aparece no calendário, mas aparece nos resultados.
O estudo de Killingsworth e Gilbert, publicado na revista Science em 2010, mostrou que a mente humana passa 47% do tempo acordado pensando em algo diferente do que está fazendo, e que esse estado está associado a menor bem-estar quando o conteúdo é negativo ou ruminativo. A questão, portanto, não é se a mente vaga, ela sempre vaga. A questão é para onde ela vai quando está livre. Há uma diferença entre estar sozinho e estar consigo mesmo. Você pode estar completamente sozinho em um quarto e passar esse tempo inteiro consumindo conteúdo, redes sociais ou preocupações sobre o que os outros pensam de você. Esse não é o tipo de solidão que restaura, é solidão de forma sem substância. A psicóloga Esther Burlos, em seu trabalho sobre a necessidade de solidão ao longo do desenvolvimento humano, argumentou que a capacidade de estar consigo mesmo é uma habilidade, não um estado passivo. Ela requer prática, tolerância ao desconforto inicial do silêncio e disposição para observar o próprio interior sem fugir do que aparece. Burlos foi pioneira ao argumentar que tanto o vínculo quanto a solidão são necessidades humanas fundamentais, não opostos, mas complementos. O psicólogo James Pennebaker demonstrou em décadas de pesquisa que escrever sobre pensamentos e emoções por apenas 15 minutos diários produz melhorias mensuráveis em bem-estar psicológico, função imunológica e clareza emocional. O mecanismo é o mesmo da solidão bem utilizada. Transformar experiências internas caóticas em narrativa organizada, dando ao cérebro a chance de processar o que ficou em suspenso. Solidão que alimenta autoconhecimento real tem uma direção. Não é apenas ausência de pessoas, é presença de si mesmo. Pode ser uma caminhada sem fone, 15 minutos de escrita livre, meditação ou simplesmente sentar com um pensamento difícil sem imediatamente pegar o celular para escapar dele. Não é que pessoas que precisam de mais silêncio não queiram conexão. É que o tipo de conexão que as nutre é diferente e mais raro de encontrar. A pesquisadora Sherry Turkle, do MIT, passou anos estudando o impacto da conectividade digital nas relações humanas e concluiu algo contraintuitivo. Nunca estivemos tão conectados e tão solitários ao mesmo tempo. A quantidade de contato social aumentou dramaticamente. A profundidade média das interações caiu. Para pessoas com alta sensibilidade ou perfil introspectivo, essa equação é especialmente custosa. Interações superficiais não apenas não alimentam, elas consomem energia sem reposição. É como comer alimentos que saciam por 1 hora, mas deixam você mais cansado depois. A solidão, nesse contexto, não é rejeição de conexão, é preservação de energia para conexões que realmente valem. A psicóloga social Julianne Holt-Lunstad, cujas pesquisas são referência global sobre solidão e saúde, faz uma distinção crucial. Solidão objetiva, estar fisicamente sozinho, e solidão subjetiva, sentir-se desconectado mesmo quando rodeado de pessoas. Seus estudos mostram que a solidão subjetiva é um fator de risco significativo para a saúde física e mental. Já o isolamento escolhido, em pessoas que se sentem conectadas às pessoas certas, não apresenta os mesmos riscos. Quando você está sozinho, você se sente em paz consigo mesmo? Ou sente a dor de não ter com quem se conectar genuinamente? Essas duas experiências têm a mesma aparência externa, mas origens completamente diferentes. A primeira é restauradora. A segunda é um sinal de que algo precisa mudar. Não no seu amor pela solidão, mas na qualidade das suas conexões. A última razão tem base em uma das teorias mais robustas da psicologia motivacional, a teoria da autodeterminação, desenvolvida pelos psicólogos Edward Deci e Richard Ryan ao longo de décadas de pesquisa. Eles identificaram 3 necessidades psicológicas fundamentais que, quando satisfeitas, promovem bem-estar e crescimento: competência, vínculo e autonomia. Autonomia, nesse contexto, não significa independência total ou rejeição dos outros. Significa a sensação de que suas ações e escolhas emergem de valores genuínos seus, não de pressão externa, medo de julgamento ou necessidade de aprovação. Para pessoas com perfil introspectivo, ambientes de alta pressão social constante frequentemente ameaçam essa autonomia.
Há expectativas a gerenciar, performances a manter, versões de si mesmo a sustentar para públicos diferentes. A solidão oferece um espaço onde essa performance cessa, onde você não precisa ser nada para ninguém, onde pensamentos podem aparecer sem serem imediatamente avaliados, onde decisões podem ser tomadas sem audiência, onde a versão mais honesta de você mesmo tem espaço para existir. Deci e Ryan mostraram que ambientes que frustram a necessidade de autonomia produzem não apenas desconforto, mas deterioração real do bem-estar psicológico ao longo do tempo. Autonomia e vínculo são necessidades igualmente fundamentais na teoria de Deci e Ryan, não alternativas. Uma vida construída inteiramente em torno da solidão para preservar a autonomia, sem investimento em conexões reais, paga um custo na necessidade de vínculo. O objetivo não é maximizar a solidão, é garantir que o tempo sozinho sirva ao florescimento e não ao empobrecimento da sua vida relacional. A distinção que este vídeo não pode deixar de fazer. Ao longo de todo este vídeo, falamos sobre solidão que restaura. Mas existe outro tipo, e seria irresponsável não nomeá-lo. Isolamento como evitação é quando a solidão não é uma escolha plena, mas uma fuga. Quando você fica sozinho não porque quer estar consigo mesmo, mas porque interações sociais geram ansiedade, medo de julgamento ou um cansaço que parece impossível de superar. Quando a ideia de se conectar parece boa em teoria, mas inacessível na prática. Quando você sente que gostaria de estar com pessoas, mas algo o impede. Esses dois tipos de solidão podem parecer idênticos por fora. A diferença está em como você se sente depois. Solidão restauradora deixa você mais inteiro, mais claro, mais capaz de se conectar quando escolhe fazê-lo. Isolamento como evitação deixa o mundo parecer cada vez menor, as pessoas cada vez mais distantes, e você cada vez mais preso. Se o segundo caso ressoa mais do que o primeiro, isso não é fraqueza, é informação. E a resposta mais inteligente para essa informação é buscar apoio, de um psicólogo, de um grupo terapêutico, de alguém de confiança. Não porque haja algo errado com você, mas porque você merece mais do que uma vida cada vez mais estreita. Encerramento. Então, para responder à pergunta com que começamos, algumas mentes precisam mais de silêncio porque processam mais intensamente, porque o Default Mode Network trabalha de forma produtiva no repouso, porque o autoconhecimento real exige presença interna, porque conexões profundas são mais raras e mais custosas de manter, e porque a autonomia é uma necessidade psicológica legítima, não um capricho. Elaine Aron, Marcus Raichle, Esther Buchholz, James Penn Baker, Sherry Turkle, Julianne Holt-Lundstad, Edward Deci e Richard Ryan chegaram a estes insights por caminhos diferentes: neurologia, psicologia clínica, sociologia, teoria motivacional. Mas todos convergem para o mesmo ponto. Solidão bem compreendida e bem utilizada não é ausência de vida, é uma das condições para que ela floresça. E solidão mal compreendida, confundida com superioridade, usada como escudo, transformada em identidade, pode ser exatamente o oposto, chamada para a ação. Se este vídeo nomeou algo que você já sentia, mas não conseguia articular, ou te fez pensar de um ângulo diferente sobre a sua relação com o silêncio, deixe seu like e inscreva-se no canal Mente Pura. Aqui, cada vídeo é feito para ir além da validação fácil e chegar ao que realmente ajuda. É uma estratégia inteligente para gerenciar uma intensidade emocional que, embora possa ser um dom, também exige um manejo cuidadoso. Entender isso ajuda a quebrar o estigma de que estar sozinho é ruim e a reconhecer que, para alguns, é uma necessidade vital. Por fim, a quinta e última razão se manifesta na busca por controle psicológico e autonomia. Pessoas inteligentes, com sua capacidade de análise e planejamento, frequentemente valorizam a capacidade de moldar a própria vida de acordo com seus próprios termos. A solidão oferece um espaço de autonomia incomparável. É onde se pode decidir o que fazer, quando fazer e como fazer, sem a necessidade de negociar ou comprometer-se com as vontades alheias. É um ambiente onde a criatividade pode florescer sem julgamentos, onde projetos pessoais podem ser desenvolvidos sem interrupções e onde o tempo pode ser gerenciado de forma otimizada para alcançar metas pessoais.
A liberdade de pensamento e de ação que a solidão oferece é combustível para muitas mentes brilhantes. Ela permite que a pessoa se sinta no comando da própria jornada, construindo um mundo interno rico e significativo que se alinha perfeitamente com seus valores e aspirações. Essa autonomia não é egoísmo, mas uma busca por integridade e por uma vida alinhada com o próprio eu. É a capacidade de transformar o tempo sozinho em tempo comigo mesmo, um tempo de empoderamento e de construção de uma vida com propósito. Você percebe agora que a preferência pela solidão para mentes analíticas e sensíveis não é um defeito, mas uma característica profundamente enraizada e muitas vezes uma fonte de força? É um caminho para o processamento profundo, para interações sociais de qualidade, para a autorreflexão, para a regulação emocional e para a busca de autonomia. Se este vídeo ressoou com você, se você sente que ele falou exatamente o que você sente, deixe seu like e compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. E para continuar essa jornada de autodescoberta e aprofundamento, inscreva-se no canal Mente Pura. Juntos, vamos continuar desvendando os mistérios da mente humana.